Querido, você está aqui porque o Senhor te ama. E você não está aqui só porque o Senhor te ama, mas você está aqui porque você também ama o Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade na minha e na sua vida. Hoje é uma segunda-feira. Segunda-feira ela é sempre difícil, e com esse frio ela se torna ainda mais difícil, né? E eu sou muito calorento, então quando eu chego a sentir frio é porque o negócio está complicado. E aqui em Belo Horizonte o tempo está muito doido, né? Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu estive refletindo, meditando na palavra do Senhor, e essa semana eu peguei o Espírito Santo de Deus veio falando ao meu coração sobre o que seria o tema dessa mensagem nessa noite. E eu tenho um jornal que é o Metro. Quantos que já viram nas ruas de BH? Eles distribuem o Metro, né? Na verdade eles não distribuem, eles socam o Metro em você, né? No jornal Metro, você distraiu com a janela aberta, o jornal chega. E eu não costumo pegar porque normalmente eu vejo as notícias pela internet. E eu tenho uma consciência assim, ecológica, né? E eu acabo não pegando porque eu sei que vai para o lixo. Eu vou olhar só, eu vou acabar não lendo. E eu vou olhar só as manchetes e vai para o lixo. Mas na quinta-feira, na quarta-feira, se não me engano, eu distraí a janela, ficou aberta a janela do carro, e aí a mocinha veio, e eu estava meio viajando, sabe quando você para assim, olhando para o nada? Eu estava ali daquele jeito, cansado, meio com sono, estava indo para o seminário de manhã. Aí ela, na hora que eu assustei, o jornal já estava na minha mão já, né? Aí na hora que eu peguei o jornal, que eu virei o tema que o Espírito Santo de Deus vinha falando comigo, né? Porque no seminário eu tenho aprendido sobre, acabamos de encerrar uma matéria que chama Fruto do Espírito, e eu pude ver com mais profundidade, né, a questão dos atributos do Espírito Santo, as obras da carne, em contraposição às obras do Espírito. E o Espírito Santo de Deus vinha ministrando muito a esse respeito, né, sobre esse poder que Deus ele nos dá. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos dá algo que, assim, não é visível, mas Ele nos dá com o propósito daquilo se tornar visível. E esse é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, eles são esses 9 atributos, né? Eu costumo sempre dar o exemplo de uma mexerica. Então a mexerica é o fruto do Espírito. E os 9 gomos são os atributos, que é amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e etc. E o Espírito Santo de Deus vem ministrando isso ao longo da semana. E quando eu virei o jornal, para minha surpresa, tinha uma matéria assim: você, vírgula, por dentro. Aí eu falei, é um mistério aí, olha o Espírito Santo. Aí eu peguei e fui ver. Então o tema da mensagem dessa noite, que o Espírito Santo de Deus trouxe no meu coração, é por dentro e por fora. Os mistérios da vida de Cristo em nós, por dentro e por fora. E aí quando eu peguei aquele jornal, achei interessante. Eu falei, ô Espírito Santo, obrigado pela ajuda aí, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele é nosso ajudador, ele não é o feitor. E aí eu virei e vi aquela reportagem, você por dentro. Aí eu me interessei, pessoal. Tinha um corpo humano na capa do jornal. E eu fui ver. E eu comecei a refletir, e a mensagem é o seguinte: o questionamento central dessa mensagem é: qual a parte mais importante, dentro ou fora? E nós podemos refletir que, na verdade, ambas são muito importantes, tanto dentro quanto fora. Mas muitas vezes nós damos ênfase só para uma e esquecemos da outra. Não é verdade? Às vezes acontece isso. Mas nós temos que tomar o cuidado de pensar nas duas, dentro e fora. Em todas as áreas a gente pode fazer uma analogia, né? Eu trouxe aqui inclusive umas imagens, queria que o Igor colocasse ali. Você vê que muitas vezes, como é importante cuidar do lado de fora, mas se a gente não cuidar do lado de dentro, eu vou até precisar que apague a luz aqui, depois a gente
peguei umas imagens para a gente poder fazer essa análise, para a gente pensar como que é interessante, né? O dentro e o fora. Por exemplo, nós estamos aqui no culto dos profissionais e empresários, né? Trabalhadores. E a gente tem aqui uma fachada de um prédio comercial muito linda, né? Então esse aqui é o lado de fora. Esse é o lado de fora de uma empresa, provavelmente, né? Se não for de uma empresa, é o lado de fora de um prédio que abriga várias empresas. Mas quando você vê esse prédio, como é que você imagina que são os escritórios dentro desse prédio? Imagina aí, pensa aí por um segundo. Olhando essa fachada aqui, Edson, você que está ligado à parte de engenharia e tudo, como é que deveria ser? Como é que você imagina que seja dentro de um prédio desse? Top! Top, 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 né? Eu também imagino assim. Alguém imagina diferente? Alguém consegue imaginar um interior? Agora, se eu te dissesse, pode pôr a imagem 2, Igor, que dentro desse prédio é assim, nos escritórios, qual que é a sua reação? Estou vendo a carinha de uns aqui, uns estão fazendo, não é possível, não acredito. E se eu te disser que, pode passar para a próxima imagem, que dentro daquele prédio é assim? Aí você já acredita, né? Vocês estão vendo como é que é importante dentro e fora? De que adianta uma fachada daquela maravilhosa? Volta lá para a gente, por favor. De que adianta uma fachada dessa, maravilhosa, toda espelhada, se dentro eu tenho um escritório, pode passar para aquele escritório, o que adianta? Primeiro que é difícil até de acreditar, né? Mas sabia que tem muitas pessoas assim? O Espírito Santo de Deus falou comigo, falou assim: filho, eu falei assim: Espírito Santo, eu tenho que pregar tanto para as pessoas, convidarem pessoas, falarem para as pessoas do Evangelho, mas ao mesmo tempo eu tenho visto tantas pessoas cabisbaixas e tudo, e a gente olha e por fora a fachada está assim, do jeito que aquele prédio é, mas por dentro está desse jeito. E o Espírito Santo de Deus foi ministrando, sabe? E a mensagem é essa: por dentro e por fora. Como é que nós estamos? Como é que está a nossa percepção por dentro e por fora? Né? Será que por fora a gente está como aquele prédio e por dentro a gente está como esse escritório todo velho? Então a gente precisa de uma adequação. O contrário também não adianta. Não adianta eu ter uma mesa de reunião dessa, eu tenho a minha parte de dentro está assim, ou a empresa está assim por dentro e a fachada dela está caindo aos pedaços. Não adianta, né? Não adianta. Passa, por favor, aí. Não adianta nós termos dentro de nós, né? Vamos imaginar aqui que esse homem, ele é um homem que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, e dentro dele foi colocado o fruto do Espírito Santo. E aí nós temos como desenvolver, como nosso espírito tem como desenvolver esses atributos do fruto do Espírito Santo que eu falei, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade. Não adianta esse homem ter dentro dele isso e ele ter essa fachada. Como é que esse homem vai falar do amor de Deus para as pessoas? Alguém consegue imaginar? Vamos imaginar o seguinte: você está desempregado, tá certo? Você está desempregado e você procura em alguém uma oportunidade dessa pessoa te indicar para um trabalho. Você vai se aproximar dessa pessoa? Vai entregar um currículo para essa pessoa? Não vai. Você não vai. Agora, se você olhar e ver alguém como eu, aqui, bonitão, terno, gravata, não estou falando da beleza, estou falando da veste. Aí você vai animar, não vai? Você fala assim: opa, aquele ali a fachada dele tá legal, deixa eu deixar um currículo com ele aqui, porque com certeza em algum lugar ele pode me colocar. Não é assim? Então, o por fora
é muito importante, tanto quanto por dentro. Abre a sua Bíblia em Gênesis 2:7. Pode passar aí a última imagem. Olha, Deus, quando Ele nos alcançou, quando Ele envia Jesus, Ele quer que eu e você sejamos assim. Mas Ele não quer que eu e você sejamos assim só por fora. Amém? Deus, Ele espera que eu e você, quando Ele nos alcança com o amor dEle, que é Cristo Jesus, quando Ele nos alcança com a vida de Cristo, Ele espera que nós estejamos assim por dentro também. Amém? Ele espera que a nossa fachada, né, se pudéssemos converter a fachada daquele prédio corporativo que eu mostrei no início para uma imagem humana, seria isso aqui. Isso aqui é uma fachada assim, gloriosa. É essa a fachada que Deus espera. Mas Ele não espera de nós apenas a fachada. Ele espera que a gente possa renovar nossa mente na palavra todos os dias. Ele espera que nós possamos andar de fé em fé, porque a palavra do Senhor diz que o meu justo viverá pela fé. E quando você anda de fé em fé, é uma expectativa nova todos os dias. Todos os dias. Olha, eu posso dizer para os irmãos, eu não nado em dinheiro, eu estou longe inclusive disso. Aliás, pela fé eu creio que eu sou muito próspero financeiramente, eu creio pela fé. Mas a minha realidade hoje ela não é essa. E às vezes eu não vou negar, bate uma tristeza. Mas é só por um segundo. Eu às vezes desabafo com a minha esposa, e eu faço uma oração, e eu oro e eu falo assim: Senhor, eu sou mais que vencedor. Eu ando de fé em fé. Eu tenho certeza que nunca nada me faltou e jamais me faltará, porque a tua destra me sustenta. É de fé em fé. Então eu dividi essa mensagem. Acho que tem mais uma imagem, Igor, passa por favor. Não, acabou, né? Acabou. Eu dividi essa mensagem em 3 partes. Então a primeira parte é o seguinte: o homem natural. Porque aquela reportagem que eu vi, aquela matéria que eu vi na capa daquele jornal, me chamou muita atenção. Você por dentro. Você já viu como é que é o corpo humano por dentro? Você já teve a oportunidade de ver assim, os órgãos mesmo, de pegar, de tocar, de ver? Nunca viu? Então me chamou a atenção por causa disso. Mas antes nós vamos ver que a primeira parte então dessa mensagem é o homem natural. Aí nós vamos ver um pouco aqui por dentro e por fora. Abra sua Bíblia em Gênesis 2:7. Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz assim a palavra: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Glória a Deus, aleluia. Então beleza, o Senhor chegou lá, formou a gente bonitinho, fez lá, fez a Galcinha lá, fez o Serginho, fez o Edsonzinho lá, tudo bonitinho, a imagem conforme a semelhança, e soprou fôlego de vida. Então a gente vê nessa passagem: então formou Deus ao homem do pó da terra. Então Ele formou o nosso corpo do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, nosso espírito, e o homem passou a ser alma vivente. O que é alma? Já falei aqui algumas vezes: é mente, é sentimento, capacidade de discernir, é isso. Mas nós vamos nos ater aqui por um instante no pó da terra, nessa porção aqui que formou o nosso corpo. Então o nosso corpo por dentro, nós sabemos o que? Nós temos órgãos. Então essa matéria lá do jornal estava falando de uma expedição que está no Shopping Del Rey, chama Human Bodies, né? Corpos humanos, que está até dia 4 de agosto. Se alguém tiver interesse, pode ir, porque eu achei interessante, porque é o seguinte: surpreende, é uma feira, não posso chamar de, é uma exposição que surpreende, porque ela exibe seres reais plastificados, que é através de uma técnica alemã. Então você vai ver lá peles, ossos, órgãos, sistemas do corpo humano mostrados com exatidão. Isso é uma coisa que, olha para você ver, para eles fazerem uma exposição, porque isso chama a atenção. Isso chama a atenção nossa, não chama? Se você puder ver lá um corpo real plastificado, tudo, você vê como é que é exatamente o músculo, como é que é o coração, né? Como é que é o ossinho aqui, como é que é o ossinho do joelho, né? Como é que é aqui o crânio quando tem músculo, como é que é a mama, né, por dentro, como é que é as pernas. Então isso chama a atenção, porque o homem, ele tem a curiosidade de saber do que ele foi feito, como é que ele é feito.
E aí a entrada, se alguém tiver interessado, né, é um pouco alta, mas vale a pena. Então é possível ver inclusive lá como é que é a devastação provocada por lesões e doenças sobre órgãos e sobre os tecidos internos, como artrite, câncer de mama. Então acho que é muito interessante. Quem tiver curiosidade pode ir, que vale a pena. Eu mesmo acho que eu vou dar um pulo lá, porque é um assunto que me interessa. Mas isso chama a nossa atenção, chama a atenção do homem. Procurar saber como é que nós somos por dentro, como é que funciona, como é que é os músculos, né? Como é que são os tendões, como é que isso funciona, como é que esse movimento aqui ele acontece. Nós sabemos também que nós precisamos de oxigênio. Então o que acontece se nós ficarmos sem oxigênio? Morre, a gente morre, não é assim? Isso são as características do homem natural, do nosso corpo. Nós sabemos que nós precisamos de água. Cerca de 60% do corpo do homem e 55% do corpo da mulher é feito, 55% do corpo da mulher é feito de água. Então se você fica sem tomar água, o que acontece? Você adoece. Aí dependendo do tempo que você ficou, você pode até morrer, né? É certo que você vai morrer. A gente não sabe. Tanto é que existem casos aí de construções que desabam, né? Quantos já viram? Aí às vezes a pessoa fica viva lá 30 dias, tomando água que vai escorrendo entre os detritos. Ela não come nada, mas às vezes se ela teve acesso à água, ela vive. Mas se não tem água, ela morre. Por isso que Jesus fala assim: eu sou a água da vida. Não é verdade? Jesus não fala assim? Então nós temos esses aspectos do nosso corpo natural por dentro. Nós somos assim, nós temos essas necessidades. Nós precisamos tomar banho. Apesar que algumas pessoas parecem não entender isso, né? Não estou falando do Edson, estou assim, né? Não é verdade, Glaucio? Não é verdade? Não é verdade, Rodrigão? Algumas pessoas, né? Não estou falando a gente, pelo amor de Deus, não entenda errado não. Então assim, nós sabemos que algumas pessoas, às vezes a gente chega perto e a gente fala assim: nossa, não é possível. E aí a pessoa, ela, né, muitas vezes a gente faz alguns trabalhos com alguns marginalizados, já fiz muito mais, hoje não estou tão envolvido, mas quem faz sabe que a pessoa vai ficando sem tomar banho, ela vai ficando com um cheiro insuportável, e aquilo ali começa a trazer, em certo ponto, deteriorar o corpo dela, e aí daqui um pouco, por causa daquela sujeira, vem infecções, né? Aí vem uma série de problemas físicos, até chegar num ponto crítico. Então nós precisamos tomar conta desse corpo físico. Nós precisamos escovar os dentes, né? Muitas vezes nós começamos a evitar pessoas porque elas não escovam os dentes. Sério? Isso é uma coisa seríssima. Então, vai com uma dica: você está jejuando, anda com uma bala house no bolso. Precisou ficar de jejum, fazer um exame no dia seguinte, house no bolso, né? Não sei se pode não, mas acho que a house deve poder. Se não puder, vai de meia hora no banheiro, escova o dente, pelo amor de Deus. Porque a pessoa, ela começa a afastar os outros de perto dela. Isso é a gente por dentro. Isso é, né, como é importante. Roupas, né, fazendo um pouco da avaliação por fora, nós precisamos ter roupas limpas, senão a gente também afasta as pessoas, igual quando a gente não escova o dente, quando tem algum problema de estômago e não trata. As pessoas não vão chegar pra gente e vão falar assim: olha, tá bravo o negócio aí. Elas vão só se afastar. Na hora que você assustar, ninguém quer conversar com você, você vai falar assim: poxa, mas ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Já deu uma conferida aí? Ai, hoje o Espírito Santo, fala aí. Então nós temos que cuidar bem da nossa aparência, do nosso corpo físico, né? Lá em 1 Coríntios 6,19 fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então é importante saber como é que você é por dentro, que você precisa cuidar, né? Eu estou falando naturalmente. Seu corpo físico, ele precisa de cuidados, precisa de uma observação de ordem natural. Você precisa ir no médico, você precisa fazer um check-up, né? Está ali o seu Fernando, está ali a Scarlett, são idades diferentes, o check-up e sexo opostos. O check-up que a Scarlett precisa no médico é um, o check-up que o seu Fernando precisa é outro. Não é assim? A mulher precisa fazer o exame da mama, o homem precisa cuidar
o coração, depois de uma certa idade, tem outros problemas, né? Aí começa a ter câncer. Então precisa ter esse cuidado com o corpo natural, com o corpo físico, porque ele não nos pertence mais. Quando você entende que Deus ele amou o mundo de tal maneira, porque Deus ele não enviou Jesus só para mim e para você, ele enviou para aquele que quer, aquele que aceita o presente dele. Então quando nós entendemos isso e nós aceitamos o presente, né? Porque nós podemos dar um exemplo que lá no seminário foi dado, eu achei muito interessante. Você imagine que você tinha uma dívida lá na Renner, você tinha uma dívida, você não deu conta de pagar, aquela dívida foi crescendo, e aí você devia lá R$500, eu fiquei sabendo que você devia R$500, cheguei lá e paguei sua dívida, cheguei lá para pagar a sua dívida. Só que quando eu cheguei lá, aí o pessoal da Renner falou comigo assim: olha, eu não devo mais R$500, essa dívida aumentou, essa dívida agora é R$15.500. Eu falei assim: mas você não tem como pagar. Mas eu vou juntar dinheiro e eu vou voltar aqui para pagar essa dívida. Aí passou o tempo, eu fui lá, juntei esse dinheiro e paguei essa dívida para você. E tem 2 anos que eu paguei essa dívida. E aí, só que o seu nome estava sujo no SPC. Depois disso, o seu nome foi limpo. Aí suponhamos que tem um ônibus que você só pode pegar se não tiver o nome sujo. Aí você vai ingressar naquele ônibus, aí alguém fala para você: olha, aqui não pode ter o nome no SPC para entrar nesse ônibus. Aí você vai fazer o quê? Você vai voltar para trás para falar com sua amiga assim: olha, eu não posso subir no ônibus porque meu nome está no SPC. Aí a sua amiga fala assim: não, mas você não está sabendo não, o Serginho foi lá, pagou sua dívida, tem 2 anos. Você viu eu pagar sua dívida? Não, você não viu eu pagar sua dívida. Mas você pode crer naquele exato momento e pode receber essa bênção. Pode falar assim: beleza, meu nome está mais no SPC, e subir no ônibus. Ou você pode ter uma postura de quê? De arrogância, de falar assim: não, eu devo e eu vou pagar até o último centavo. É uma opção. Então quando Deus ele enviou Jesus ele pagou a dívida, querido. A dívida foi paga. Recebe quem quer, recebe quem tem a fé. Não é isso? Fé é isso, é crer nas coisas que não se veem, é a certeza das coisas que se esperam, né? Então quando você tem fé e você aceita esse presente de Deus, ele vale para você, que é a salvação em Cristo Jesus. É o mesmo exemplo da dívida, né? Quando Adão e Eva pecaram lá atrás, o preço da dívida era 1, mas aí o diabo cobrou juros, e Deus já tinha o plano, e ele enviou Jesus, e Jesus foi lá e quitou essa dívida, e hoje nós somos livres do pecado, nós somos livres do domínio de Satanás, e nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Mas aí nós entramos numa parte que é o homem espiritual. Eu estava falando aqui do corpo físico, dentro e fora, né? Falei aqui da importância de cuidados do nosso interior, de fazermos check-ups, de irmos ao médico. Na parte externa, escovar o dente, trocar de roupa, né? Andar com roupas limpas, com vestes limpas, tomar banho, nos limpar, nos lavar. E você sabe que o nosso homem espiritual é da mesma forma. Você precisa andar com vestes limpas. O que é vestes limpas? É santidade. Você precisa andar com vestes limpas, meu querido. Santidade, mente livre de lascívia, do pecado. Sabe? Você precisa disso. Você precisa se lavar. A Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E você também precisa, porque na verdade, como eu mostrei no início, no exemplo da empresa, que fora era uma coisa e dentro era outra, e depois a gente fez uma adequação ali. Você precisa pegar aquilo que está dentro e colocar fora. Você precisa pegar o que está por dentro de você, que Cristo colocou aí quando você aceitou a Cristo Jesus, e você precisa manifestar isso para as pessoas. Você precisa manifestar a paz, que excede todo entendimento, que somente em Cristo nós podemos alcançar. Você precisa manifestar a alegria. Nós vamos ver aqui
Então, o homem espiritual por dentro e por fora, alma e espírito. Nós podemos identificar muitas vezes o estado em que se encontra a nossa alma. Você sabia que muitas vezes, quando você chega na casa de uma pessoa, e dependendo da forma que está aquela casa, você consegue saber como está a alma daquela pessoa? Vocês sabiam disso? Os psicólogos, pessoas que estudam a mente, que estudam o comportamento, demonstram isso através de estudos. Então, se aquela pessoa ela não está bem, se a alma daquela pessoa, o que é a alma? Eu falei, se os sentimentos daquela pessoa não estão em ordem, se a mente, se os pensamentos não estão em ordem, provavelmente a casa vai estar uma bagunça. Se ela, às vezes é um momento de transição, por exemplo, se você chegar na minha casa, no meu apartamento hoje, você vai saber que tem alguma coisa errada, que nós estamos em um momento de transição, minha esposa, que a gente está para mudar. Então você vai olhar para casa e vai saber como é que está o nosso interior. Está no momento de transição. Como é que está a alma? Está no momento de transição. Então às vezes você consegue saber pela arrumação, pela limpeza. Às vezes você chega numa casa e está tudo sujo. Isso é um indício de que aquela pessoa não está bem. Ela precisa de ajuda. Ah não, isso só quer dizer que a pessoa ela é porca mesmo. Muitas vezes aquilo ali se torna um hábito. Não é na palavra de Deus nós não vemos a história do filho pródigo, que ele por um momento ele desejou comer a comida dos porcos. Por quê? Porque ele se acostumou, ele se habituou a estar ali naquele ambiente limpando, chiqueiro e tudo. Então o ser humano ele é assim. O estado de uma roupa da pessoa mostra como é que está a alma dela. Ela, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está manifestando aquilo que está dentro. É o exemplo que eu mostrei para vocês. Então aquele rapaz que estava ali sentado no banco, por exemplo, ele estava manifestando o que está dentro. Mas eu te pergunto, se o nosso Deus, através de Cristo Jesus, Ele colocou em nós o fruto do Espírito Santo, que é alegria, que é paz, que é amor, que é longanimidade, o que nós precisamos para poder expressar, para ativar, para colocar para fora, para fazer o que está por dentro, está por fora também? Nós precisamos o quê? Permanecer em Cristo. Nós vamos ver aqui como nós fazemos isso. Então, falando aqui ainda da alma, o estado de higiene pessoal mostra, é um espelho da alma. O carro da pessoa, você entrar no carro da pessoa, às vezes a pessoa, igual eu falei, queridos, isso não é regra, tá? Eu não estou aqui dando uma fórmula, uma receita de bolo, né? Eu estou falando aqui algo que alguns estudiosos da área da psicologia apontam, e aquilo que pelo prumo da nossa vida, que é a palavra de Deus, também nos mostra. Então o estado de higiene, o carro, ou por exemplo uma criança ou um jovem que faz uma faculdade, as notas escolares desse jovem mostram como é que está a alma dele, mostra como é que ele está cuidando por dentro, mostra por fora também. Um vendedor, quando a gente vê, eu já tive vendedor na minha empresa, quando você vê que o cara ele não bate meta, ele não faz vendas, você vê que aquilo ali é um problema. Você vê que ele recebe treinamento, recebe palestra, você investe nele e ele não dá resultado. Ele está fazendo o que? Ele está externando algo que está dentro. O por dentro está gerando um impacto no por fora. Então nós precisamos encontrar em Cristo a forma de tornar aquilo que é invisível, que Cristo colocou dentro de mim, de você, visível. Porque é através dessa maneira que as pessoas elas vão vir a Cristo. Até quando nós vamos nos conformar e assentar, por exemplo, do lado de um taxista e não falar de Cristo? Até quando nós vamos nos conformar em trabalhar numa empresa 5, 10 anos e não falar de Cristo para a pessoa que está do nosso lado? Até quando nós vamos impedir que aquilo que está por dentro venha estar por fora para que as pessoas possam conhecer a Cristo? Volto a dizer, não é regra. É claro que eu estou dizendo que não é regra. Eu não tenho intenção de encerrar, esgotar o assunto, mas são algumas dicas, algumas situações que nos mostram como estamos por dentro, né? Então muitas vezes esses são medidores certeiros. Para algumas poucas vezes não vai valer, mas muitas vezes, pode reparar, se você começar a observar, às vezes uma roupa da pessoa, às vezes um mau hálito, às vezes
a falta de higiene, isso são reflexos daquilo que está por dentro. E aí a gente tem que começar a aprender isso, porque nós podemos ser um instrumento de Deus também para poder ajudar essa pessoa, né? Igual eu falei, eu às vezes, muitas vezes eu já fiz isso, ao invés de criticar a pessoa, eu dou uma house para a pessoa, aí a pessoa entende. Às vezes você não tem intimidade. Muitas vezes aconteceu isso comigo, eu não tenho intimidade para chegar para a pessoa e falar assim: olha, você está com mau hálito. E é sempre, todas as vezes que eu chego perto de você, está assim, horrível. E é aquele mau hálito que não é um mau hálito assim, só de não escovar dente. Você vê que é uma coisa crônica, que a pessoa abre a boca, você fala desmaiar assim, ó. Você até dá aquela bambeada assim, ó. Não sei quantos tem muito homem aqui, tem jovem. Quem já jogou Mortal Kombat aqui, aquele jogo? Você vê no fim do jogo, na hora que você, né, para dar o fatality no cara, né? Aí o bonequinho do cara fica assim, ó. Muitas vezes dá vontade de você ficar assim, ó. Parece que você está até meio tonto, assim, quando para cair. Entendeu? Então nós temos que olhar isso. Então por isso que nós temos que renovar a nossa mente, porque a nossa mente é a alma. Quando você renova a mente e submete a palavra de Deus, você vai entendendo que muitas vezes aquilo que você está externando está dentro de você primeiro. E no trabalho não é diferente. Quando você às vezes começar a perceber que você não está rendendo na sua vida profissional, é porque dentro não está legal, né? Então não basta ter dentro de si, mas também é preciso manifestar o fruto do Espírito, ou seja, a natureza de Deus. Você sabe que o fruto do Espírito, ele é da natureza de Deus. A alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade são atributos comunicáveis de Deus. Por que comunicáveis? Porque também nós temos condições de ter. Quando aceitamos a Cristo, nós temos isso dentro de nós. Agora, tem atributos de Deus que são incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Que nós não temos condições de ter. Por exemplo, a onisciência de Deus, a onipresença, a onipotência de Deus. Nós não temos esses atributos, nós não temos condições, então eles são incomunicáveis. Então lá em Romanos 5, 8, 21 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, que é Cristo. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos, eu e você. Amém? Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação pela transgressão de um só. A morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A Glaucia pregou aqui segunda passada sobre a justiça de Deus. Eu e você fomos feitos justiça de Deus. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Sabe, querido, de Adão até Jesus, a lei foi introduzida
para que ficasse claro que por si só o homem não era capaz de salvar-se, de salvar a sua alma. Todas as tentativas do Antigo Testamento para que fosse feita uma aliança com Deus foram quebradas. Todas as alianças do Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus instituiu a lei para provar para o homem que por si só ele não daria conta de se salvar. Você vê que todos em algum momento da aliança quebraram a aliança. Então foi por isso, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para que fosse ressaltada a necessidade do homem de ter um Salvador. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então por este texto nós vemos que o homem foi separado de Deus, mas em Cristo nós fomos religados e temos o nosso Espírito salvo. Aleluia! Então o fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível que atua no interior do crente nascido de novo. Então, o título da mensagem: por dentro e por fora. Aquela exposição que eu falei para vocês que está lá no shopping, ela mostra o homem natural por dentro, o homem físico. Mas a palavra de Deus mostra para mim e para você como nós somos por dentro. E sabe como nós somos por dentro? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meu irmão, eu e você, nós já somos assim por dentro. Nós somos assim por dentro. Esses atributos aqui estão todos aqui dentro. Sabe, então quando vem aquele momento que vem aquela vontade de você entrar em depressão, de você entrar em tristeza, de você ficar cabisbaixo, aquilo ali é o diabo falando para você que você não tem nada disso aqui, que Deus já falou que você tem. E a palavra de Deus já diz para você que você tem isso aqui dentro de você. Então por dentro você é assim. Está faltando sabe o que, meu irmão? Eu e você permanecermos firmes em Cristo e fazer como eu falei, que nós temos que ter um cuidado com os nossos vestes, nós temos que estar com roupas limpas, nós temos que fazer isso na nossa vida espiritual. Para quê? Para que nós temos que andar com vestes limpas e mãos santas? Para que isso aqui que está por dentro venha para fora. Aleluia! Nós precisamos que esses atributos aqui que Deus nos deu de presente através do Espírito Santo de Deus, nós precisamos que isso venha para fora. Nós precisamos trazer isso para fora. Eu já li para os irmãos na palavra de Deus, fala que as boas obras já haviam sido preparadas, as boas práticas já haviam sido preparadas para que eu e você pudéssemos operá-las. Eu já dei o exemplo aqui de um carro. O Bruno trabalha na estrada da Fiat. A Fiat faz carros. Quando a Fiat faz um carro, ainda aqui no Brasil a gente não tem carro que anda sozinho. Amém? Amém? Ainda não. Mas já vi projetos aí. Parece que o FMG já tem um projeto que já está bem avançado, que daqui a pouco tempo vai permitir. Parece que na Europa já tem táxi que já está sendo chamado, o táxi já dirige sozinho. Mas aqui no Brasil ainda não. Então quando a Fiat vai e põe um carro aqui no Brasil à venda, ela está esperando um comprador para entrar dentro daquele veículo. Entrar só pode ser dentro, né? Desculpem o pleonasmo. Então, para entrar naquele veículo e conduzi-lo, dirigi-lo. As boas obras, as boas práticas já haviam sido preparadas pelo Senhor. Quando eu e você fazemos algo bom, não somos nós. É algo que Deus já havia preparado, mas para nós operarmos. E nós operamos através disso aqui. Então, olha só, o amor, novo mandamento. Abre aí a sua Bíblia em João 13:34. Aleluia. Glória a Deus. Está ligado aí, meu irmão? Vai dando glória a Deus aí, ué.
É alguém com sono aí? Não fica com sono não, em nome de Jesus. Dá uma sacudida no seu irmão aí do seu lado e fala assim: eu não dorme não. Não dorme não, que a palavra de Deus precisa te atingir, precisa entrar no seu coração, você precisa renovar a mente. Então João 13:34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, aquele mandamento lá da tábua de Moisés, ama ao próximo como a ti mesmo, já não é mais só isso. Já teve um complemento aqui. Já houve um novo mandamento. Nós temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou. Sabe, esses dias eu liguei para um irmão e a minha esposa, às vezes a gente passa por situações que humanamente as pessoas falam para você assim: olha, se fosse você, nunca mais conversava com essa pessoa, nunca mais fala com essa pessoa, nunca mais, porque a pessoa te faz sofrer e tudo. Eu falei com a minha esposa, falei assim: sabe o que acontece? Que eu estou amando essa pessoa. A minha esposa falou assim: glória a Deus. E eu falei: eu realmente estou amando essa pessoa, só que não é algo explicável humanamente. E eu liguei para essa pessoa e eu falei: fulano, eu te amo. E as pessoas começaram a rir do outro lado. E aí a gente vê que cadeias se quebram, sabe? E a gente, não é por nós, definitivamente não é pelo nosso homem natural, é por aquilo que está dentro. Sabe o que é isso? É o por dentro passando a estar por fora. É isso. Cristo espera isso de mim e de você. Não espera nada diferente. Sabe para quê? Para que na hora que você vá reclamar, o que é reclamar? É requerer uma bênção que já foi liberada para você, que é direito seu, ela não seja travada, ela não seja impedida de chegar na sua vida. Não porque Deus é mau, mas porque Deus é justo e Ele trabalha com princípios. Repare, por exemplo, que quando vemos na palavra de Deus assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Repare que existe um se nessa frase. E em tantas outras promessas da palavra de Deus, existe também um se. O se é a justiça de Deus. O se é Deus que é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Por isso que a palavra fala assim, muita gente usa assim, né? Olha, querido, ainda que você seja infiel, Deus é fiel, porque Ele não pode negar a sua palavra. Aí o cara fica todo achando, né? A gente fica às vezes pensando assim: não, beleza, então posso de repente sair um pouquinho aqui, desviar e tudo, porque Deus Mas a fidelidade que fala é essa fidelidade, porque Deus Ele é fiel. Ele não nega a si mesmo, Ele não nega inclusive a sua justiça. Então existe um si, amém? A alegria, nós temos que ter alegria em meio às perseguições. Como é que você faz o que está por dentro sair para fora? De novo, pleonasmo, desculpe, isso é um mal nosso, né? Entrar para dentro, sair para fora, meu Deus, terrível. Tem anos que eu luto contra isso, de vez em quando ainda sai. Então você tem que tornar aquilo algo visível. Você tem que transformar aquilo que é invisível, que Deus já colocou dentro de você quando você aceitou o presente dele, que era Jesus, que foi morto ali naquela cruz. Você tem que tornar visível aquilo que é invisível. Caso contrário, as pessoas não virão a Cristo através da sua vida. Porque já li para os irmãos que qual que é o propósito central de Deus para o homem? Que todos sejam salvos. Esse é o propósito central. E isso acontece quando você faz aquilo que está por dentro estar por fora. E aí é a alegria. Como é que é a alegria? Em meio às perseguições. Abre Atos 13, 50 e 52.
Livro de Atos, capítulo 13, versos 50 a 52. Atos 13, 50 a 52. Alegria em meio às perseguições. Amém? Atos 13, 50 a 52 diz assim: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É isso, alegria e mesmo perseguições. Isso é você fazendo o quê? Trazendo aquilo que está por dentro a estar por fora. E aí as pessoas verão e falam assim: mas não é possível. A Carol, estou vendo aqui todo mundo perseguir essa menina e ela está vibrando. Estou vendo essa menina dar glória a Deus aqui no corredor. Isso não tem lógica. Aleluia. Paciência. Você tem que ser, você temos que ser tardio em irar-se. Abre aí no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. 1, 19 e 20 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Justiça de Deus em nós é a própria natureza de Deus em nós. E você sabe o que é o fruto do Espírito Santo? É a natureza de Deus. É a natureza de Deus. Então olha só o que o texto fala: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, não produz a natureza de Deus. Ou seja, nesse sentido, não produzir é dar resultado. Não é não produz no fato de você não ter. Você vai ter, mas não vai produzir a ponto de se tornar visível, né? O que é uma produção? O que é uma árvore, por exemplo? Ela tem lá um fruto, ela é uma mangueira, ela está programada, ela tem um fruto dentro dela. Mas quando você fala que ela não produziu manga, é porque ela não tornou visível. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão compreendendo? Aleluia! Dá um glória a Deus aí então, para ver que você está acordado. Aleluia! Então assim vai, a benignidade, a bondade que revela o caráter do Pai em nós. Sabe, você quer revelar o caráter de Deus? Traz aquilo que está por dentro para fora. A bondade, um ato de bondade. Abre em Mateus 5. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha para você ver, a palavra de Deus, ela diz que assim brilhe também a vossa luz. Percebe que aqui está falando de fruto do Espírito, porque está falando assim: olha, brilhe a vossa luz. O fruto do Espírito é a luz de Deus dentro de mim e dentro de você. Isso precisa ser visto. E quando eu e você fizermos aquilo que está por dentro, estar por fora, para as pessoas vai soar como uma luz que brilha.
Elas vão olhar e vão falar assim: opa, no Bruno tem um negócio diferente. Eu vejo uma luz brilhar. Sabe, uma vez eu estava evangelizando lá na Savassi, eu, o pastor Pedro e a Simone e outros jovens aqui, Isabelle, nós fazíamos evangelismo na Praça da Savassi. E uma vez, eu pregando para um jovem, e eu pregando assim uns 10 minutos, ele ficou olhando para mim assim, tudo, depois ele falou assim: cara, estou vendo uma luz brilhar em volta de você. Eu falei assim: meu irmão, glória a Deus, isso é Deus, é o poder de Deus, isso é a luz de Deus que brilha em nós. Quando você aceita a Cristo, é assim que funciona. Quer dizer, aquela pessoa, ela viu de fato o que esse texto está falando. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Isso aqui aconteceu comigo naquela noite, anos atrás. Então nós temos que ter essa luz brilhando em nós. Nós precisamos fazer essa luz que está dentro vir para fora. Através de um ato de bondade, a pessoa pode ver Cristo na sua vida, e ela pode querer conhecer esse Cristo que foi o presente de Deus para nós. Amém? Fidelidade, mansidão, domínio. A vida do justo comparada a uma árvore. Olha só, não precisa abrir não. Salmos capítulo 1, verso 1 e 3 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto. E o fruto, queridos, é esse. Alguém pode falar assim: não, mas o fruto é quando você ganha uma pessoa para Cristo. Olha, se você quiser ver dessa forma, você pode ver, porque a palavra de Deus, ela é viva. Mas essa pessoa, ela vai ser ganhada para Cristo quando você der o fruto, que é o fruto do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito Santo no seu espírito. O fruto do Espírito Santo no seu espírito gera a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira bondade, sem você querer nada em troca. E através disso, vidas se renderão a Cristo. Amém? Fruto quer dizer algo visível. É o que eu expliquei da mangueira para vocês. Mais uma vez nós vemos nesse texto que eu acabei de ler, que a referência de que o fruto do Espírito tem que ser visível. A referência de que o fruto do Espírito tem que ser visível. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver aquilo que está dentro. As pessoas têm que olhar para a minha vida e para a sua vida e ver aquilo que está dentro, meu querido. Mas a pessoa não vai conseguir fazer isso se aquilo que estiver fora não convidar ela a ver o que está dentro. Por isso que você tem que escovar o dente, meu irmão. Por isso que você tem que tomar banhozinho, passar desodorante, viu? Amém? Aleluia! Senão não tem quem consiga ver o fruto, né, do Espírito, o que está por dentro. Olha só, de novo, a ideia do fruto. Em João 15, de 1 a 5, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, quem está em Cristo dá muito fruto, é muito alegre, tem muita paz. É esse o fruto. De novo a gente está vendo aqui. Repare que a palavra de Deus, ela sempre se refere a fruto. E quando a gente vai estudar sobre fruto, a gente vê que fruto é o fruto do Espírito no nosso espírito humano. Fomos designados para dar fruto. Eu e você, nós fomos designados para dar fruto. Olha só, em João 15,16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes o Pai, Ele vos conceda.
Abre em Mateus 3,10, rapidinho. Diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Olha aí de novo, fruto. O que é não produzir bom fruto? É aquela pessoa que é iracunda, é a pessoa que não ama o próximo, é a pessoa que nunca está em paz, é a pessoa que nunca é bom com ninguém, ou que é esperando algo em troca. É dessa pessoa que a Bíblia está falando. Abre aí no capítulo 7, verso 19, para você ver. 7,19 diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. De novo, falando, a árvore não produz bom fruto. A árvore é conhecida pelo fruto, meus queridos. Esse é o fruto. Mateus 7,16 a 18. Voltem um pouquinho. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Amém? Então, moral da história: ou damos frutos e somos limpos para frutificar mais ainda, ou seremos podados, seremos lançados no fogo. Em João 15, 2, 3 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. É sério demais. Então nós temos que dar esse fruto, nós temos que fazer com que está por dentro vir por fora. Esse é o nosso papel como cristãos. Nós não podemos nos conformar em apenas receber e ficar nos alimentando. Nós precisamos pegar desse fruto e dar para outros comerem, porque esse é o fruto da vida. Nós precisamos pegar o fruto da árvore da vida. Sabe o que é o fruto da árvore da vida? Quem que é a árvore da vida? É Jesus. E qual que é o fruto da árvore da vida? Amor, paz, alegria. Olha só que interessante. Qual que é o segredo da produção dos frutos? Como é que a gente pode produzir mais frutos? Permanecer em Cristo. Em João 15, 4 e 5 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Segundo passo para que a gente possa, o segredo da produção dos frutos: ser limpo e podado. Isso sugere disciplina. Em Hebreus 12, 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Nenhuma disciplina. Você vai ver às vezes uma criança fazer uma coisa errada, seu pai chegar e dar um tapa na mão dela, ou corrigir, na hora não vai ficar feliz. Às vezes eu vejo aqui, quem vê aqui o Samuelzinho, filho do pastor Alanço, fazendo uma bagunça aqui, aí o pastor Alanço vem na hora, chama ele, conversa no ouvido dele e tudo, aí ele sai meio triste e tudo, mas daqui a pouco está alegre, e ele não vai repetir aquilo que ele fez. Assim temos que ser você. Quando vem a disciplina do Senhor, é porque a gente está sendo podado, lapidado, e essa disciplina a gente tem que aceitar. Nós temos que entender que nem tudo que vem na nossa vida é o diabo, não. Nós temos que entender o que é a disciplina do Senhor na nossa vida. O que é o Senhor disciplinando a mim e a você? Sabe? Nós temos que ter esse discernimento. Nós podemos falar, não, porque, nossa, que o diabo, não sei o que, não. Peraí, a Bíblia fala que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como leão, pronto para nos tragar. Sabe? Mas a palavra também diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus fala que o inimigo não veio senão matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância.
Amém? Será que vamos deixar de tornar visível o poder invisível que o Senhor colocou em nós quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador? Até quando nós vamos ser medianos em deixar o poder de Deus, esse poder invisível? E quando a Bíblia fala de poder, é interessante, eu estudei no seminário que poder vem da palavra grega dunamis. Dunamis quer dizer, é a mesma palavra que é usada para dinamite em grego. Até quando nós vamos deixar essa dinamite do Senhor que está dentro de nós ficar aqui? Nós precisamos fazer uso dessa dinamite, desse poder dunamis do Senhor, o poder de Deus. Nós precisamos fazer esse dunamis, esse poder, alcançar a nossa família, alcançar a nossa casa, alcançar as pessoas que trabalham conosco, que têm uma vida em comum com a gente. Nós precisamos fazer esse poder alcançar. Amém? Nós somos cura para as nações. Para encerrarmos, abre aí sua Bíblia em Apocalipse 22. Abre aí. Estamos encerrando. Apocalipse 22, 1 e 2. Diz assim a palavra: então me mostrou o rio da água da vida. A revelação, né? João escrevendo sobre a revelação. Brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha só, interessante, né? Aquela palavra que fala que rios de água viva fluirão do seu interior. Olha aí da onde que sai o rio de água viva. Rio da água da vida. Sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Eu já vi uma linha teológica falando que esses 12 frutos são os 12 meses do ano, mas não vou afirmar. Dando o seu fruto de mês em mês, né? Por causa dessa continuação aqui. E as folhas da árvore são cura para os povos. Meu irmão, se Jesus é a videira, eu e você somos os ramos que estamos enxertados na videira. O que é a folha para a cura das nações? É o fruto do Espírito que está dentro de mim e de você. Esse fruto é cura para as nações. Você sabia que você tem cura para as nações dentro de você? Você tem cura para as nações dentro de você. Quando você recebeu a Cristo, Deus pegou e não foi um conta-gota, não. Ele virou e não foi isso aqui não. Não foi isso. Quando você recebeu a Cristo, Ele derramou o copo inteiro, derramou a jarra inteira. Não colocou com conta-gota, porque Ele estava colocando dentro de mim e de você cura para as nações. Cura para as nações. Eu e você temos dentro de nós cura para as nações. Cura para as nações. Cura para as nações. E se nós não fizermos uso dessa cura para as nações, nós vamos ser cortados. Quantos aqui já passaram a experiência de passou mal, aí foi no médico, o médico foi lá e receitou um remédio, aí tomou uma certa dose, aí sobrou lá 8 comprimidos dentro da cartela. Aí daqui a pouco, quando você está arrumando sua casa, dando uma ajeitada e tudo, você pega aqueles comprimidos ali, está tudo vencido. Quantos aqui já passaram essa experiência de fazer uma limpa assim no armário de remédio, na farmacinha, né, que a gente fala, e está tudo vencido? Você já imaginou? Você já imaginou você chegar perante o Senhor e o Senhor falar com você assim: fala, filho, eu coloquei dentro de você o remédio para a cura das nações, mas ele venceu dentro de você. Ele
não serve para mais nada. Venceu. Até quando nós vamos fazer questão de não entender e de não colocar para fora aquilo que nós recebemos por dentro? Até quando nós vamos deixar de tornar visível o poder invisível, a dunamis, o dinamite que está dentro de mim e de você? Sabe como é que você ativa essa dinamite? Olha aqui eu ativando a dinamite que está dentro de mim, e você recebendo o poder do Espírito Santo de Deus. Você recebendo, porque eu estou fazendo o que? Eu estou ativando o poder que Deus colocou dentro de mim. E você tem o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma autoridade você tem dentro de você. E você precisa fazer uso. Eu e você, nós precisamos pôr para correr a religiosidade, os ritos que nós fazemos todas as vezes quando chegamos na igreja. Nós precisamos quebrar toda a religiosidade. Nós precisamos parar de achar que a obra de Deus só acontece, ou que algum setor da igreja, ou que alguma coisa só acontece porque nós estamos ali. Nós precisamos parar de achar que nós somos insubstituíveis. E nós precisamos fazer, sabe o quê? Liberar a dunamis de Deus, o poder de Deus que está dentro de mim e de você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu e você, nós precisamos declarar o fruto do Espírito. Nós precisamos aquilo que está por dentro, nós precisamos pôr por fora. Eu vi essa semana um livro muito interessante de um pregador muito renomado, que chama assim, se não me engano é até do pastor Marcelo, que é lá do Rema. Ele é professor também de uma das matérias, Justiça de Deus. E o título do livro é assim: a vida abundante, vida abundante, o melhor marketing do céu. Quando eu e você, meu irmão, nós decidimos colocar para fora aquilo que nós recebemos por dentro, nós vivemos uma vida abundante. Nós começamos a viver uma vida abundante. E esse é o melhor marketing. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Trabalho com marketing há mais de 12 anos. E de fato, esse título é genial. Porque o melhor marketing que eu e você podemos fazer de Jesus, da palavra de Deus, é com a nossa própria vida. Nós podemos transformar a nossa vida no outdoor. Basta a gente querer. Amém? Aleluia. Fique de pé. Quero fazer 2 orações com você. Bruno, vem cá para que a gente possa adorar a Deus também com o nosso dízimo e oferta. Glaucio pode vir também. Sabe, queridos, nós precisamos virar para Deus e falar assim: Senhor, eu estou mandando arrancar agora a propaganda que colaram em mim, porque o Senhor foi quem construiu esse outdoor aqui. Eu sou a placa de outdoor que o Senhor construiu. Eu tenho deixado o mundo colar a propaganda que deseja em mim, mas eu estou arrancando hoje tudo e estou deixando o Senhor vir colar a propaganda do Senhor, que é o fruto do Senhor. Eu estou deixando o Senhor colocar por fora aquilo que o Senhor já colocou por dentro. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar. Antes dessa oração, eu queria saber: existe alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida para o Senhor, que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que aceitou o presente de Deus? Amém? Todos na mesa? Aleluia. Então feche seus olhos que eu vou fazer uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro aqui, Senhor, que os teus filhos, eles entenderam nessa noite que eles precisam